Sobre os dois casos mostrados na reportagem, a nossa equipe não conseguiu falar com a defesa das pessoas mencionadas. Voltamos a falar sobre a morte da Carla Gobi, a vendedora que foi esfaqueada dentro de uma loja na Glória, em Vila Velha, enquanto trabalhava. Você vai ver agora a reportagem da Suelen Araújo sobre esse caso que chocou o estado. Veja comigo. Os familiares da vendedora souberam da morte da jovem no começo da manhã desta terça-feira. A notícia foi dada pela equipe de serviço social do hospital. O pai, o marido, a madrasta e a cunhada da vítima se reuniram do lado de fora do local e, desesperados, tentaram se consolar. A cunhada, amiga de longa data de Carla Gobi, falou sobre a relação das duas, que começou quando elas ainda eram crianças. Antes de falar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ela era, a minha amiga há muitos anos, antes dela conhecer o meu irmão. Na adolescência, Carla conheceu o irmão de Heloísa e os dois iniciaram um namoro, que anos depois virou casamento. Segundo a cunhada, Carla era uma esposa dedicada, uma mãe zelosa e uma amiga fiel. Ela era uma pessoa muito boa, uma mãe muito prestativa. Deixa a Helena com 2 anos e 4 meses. E assim, a gente não tem muito o que fazer. A vendedora trabalhava no comércio da Glória há mais de 10 anos e há alguns meses passou a ser funcionária da loja onde o crime aconteceu. Revoltada, Heloísa reclama da falta de segurança na região. Nesse momento a gente quer justiça. Esse homem entrou lá naquela loja com a intenção de matar minha cunhada. Tinha cartazes ameaçando o povo lá na Glória. A polícia e ninguém fez nada. A família teve acesso aos vídeos que mostram o suspeito dentro do comércio na tarde de ontem. Na gravação, é possível perceber que a vendedora não desconfia da intenção criminosa do suspeito. Quem convivia com a Carla acredita que ela possa ter imaginado que, ao ser levada para trás do balcão, seria vítima de um assalto. Parece que sim, que ele era cliente, contanto que ela não correu. Ela não correu, ela ficou tranquila. Os familiares contaram que a morte da vendedora aconteceu por volta das 3h50 da madrugada desta terça-feira. Aqui no hospital, os médicos disseram que Carla já deu entrada no pronto-socorro em estado gravíssimo. Ela foi levada para o centro cirúrgico e passou por pelo menos 3 cirurgias, mas nesta madrugada ela não resistiu a uma 4ª parada cardíaca. Segundo as equipes que atenderam a ocorrência, Carla foi socorrida minutos depois do ataque. Pessoas da loja ao lado escutaram barulhos de socorro, pedindo socorro. E, mediante esse pedido de socorro, eles saíram da loja do lado e foram até essa loja que eles estavam escutando os gritos. 2 homens adentraram essa loja e olharam, o que estava ocorrendo. Deram de cara com o indivíduo que esfaqueou essa senhora, ok? Ele saiu correndo, aí as pessoas perceberam que tinha algo de errado e começaram a pedir socorro. O crime já é investigado pela Polícia Civil. O homem, gravado pelo circuito interno do comércio, chegou a atentar contra a própria vida logo após esfaquear a mulher. Ele foi preso pela Guarda Municipal. Por causa dos ferimentos auto-infligidos, ele foi levado para um hospital de Vila Velha, onde permanece internado. Segundo os familiares, Carla e o suspeito não tinham nenhum vínculo. Eu nunca vi ele, eu não conheço ele, eu nunca vi ele, mas tudo indica que ele pedia dinheiro no sinal, mas ele não era morador de rua, não. Olha, esse caso chocou os capixabas. Nós vamos repercutir agora aqui no estúdio com a psicóloga Luciane Infantini e com o especialista em segurança pública, Rusley Medeiros. Claro que o debate aqui não vai ser para substituir ou, de qualquer forma, adiantar qualquer tipo de investigação
sobre esse caso. Mas nós vamos, sim, apontar caminhos e possibilidades sobre esse crime que chocou todo o Espírito Santo. Boa tarde a vocês, obrigado pela presença aqui no Fala Espírito Santo. Rusley, você conversou aqui comigo antes, durante a reportagem, inclusive, que pelo comportamento desse homem, ele estava indo para matar uma mulher, estava armado e estava com esse intuito pelo comportamento dele nas imagens, é isso mesmo? Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. Primeiro, nos solidarizarmos com a família da vítima, da Carla. De fato, claro que, como você bem disse, Lucas, a investigação ela vai trazer para a gente, vai apurar essas situações, mas o que nós percebemos é de que, por ele ter entrado em outra loja anteriormente, e algumas imagens demonstram que naquela loja haviam mais pessoas, e depois ele entra nessa loja que havia apenas a Carla, nessa situação demonstra, sim, de que ele saiu com o objetivo de matar uma mulher. Não consigo perceber, Lucas, claro, dessa situação preliminar, de que seria um crime meramente de oportunidade, mesmo porque ele estava com as facas, ele entrou em um outro estabelecimento, saiu, entrou nesse, e então cometeu o crime. Então, pelas essas dinâmicas, nós conseguimos sim visualizar uma possibilidade aí do crime de feminicídio, porque ele foi para matar uma mulher, A própria utilização da faca que ele portava, demonstra justamente essa possível intenção dele nesse crime trágico e nessa situação lamentável. E ele havia entrado em outras lojas também antes de cometer esse crime, ou seja, estava determinado a fazer algo. Sim, ele não estava simplesmente ali, teve um surto a princípio, Eu acho bem temerário nós falarmos de que houve um surto ali e de que ele cometeu esse crime, porque ele entra anteriormente em outra loja, ele verifica a situação, ele, inclusive, nas imagens nós conseguimos ver que ele é muito calmo na conversa ali com a vítima, e essa situação demonstra, sim, de que ele sabia o que estava fazendo e do que ele queria fazer, porque quando ele, a princípio, convida, ou intima a vítima a entrar na parte de trás da loja, isso demonstra, sim, o objetivo dele ali e essa situação por trás. Então, não consigo visualizar aí uma situação ocasional, pelo contrário, de que ele sabia o que estava fazendo, foi premeditado, talvez não essa vítima em específico, mas essa situação de atingir uma mulher e de ferir e de matar uma pessoa. Luciane, a gente vê no vídeo que mostra toda a ação dele e percebe que ele conversa tranquilamente com a vítima. A vítima até sorri achando que fosse um cliente como outro qualquer, até porque esse homem era conhecido na região por vender paçoca, vender bala no sinal, perambulava ali mesmo na região da Glória. Então parece um atendimento normal e ele chega a sorrir. As imagens mostram isso. E o que as pessoas estão se perguntando é, ele estava em surto? Isso pode indicar algum tipo de desvio psiquiátrico? O que você pode falar em torno disso? Lucas, também me solidarizo com os familiares da vítima. Foi um crime bárbaro, terrível que aconteceu. E concordo com o nosso colega que cada vez mais as vítimas têm sido mulheres. E aí, Lucas, também concordo que não, antes de responder a sua pergunta, que não essa mulher em específico, mas talvez pelo fato de ser mulher, de ser mais frágil, de não resistir. Então, a gente tem que, sim, ter um olhar cuidadoso para essa questão da vítima ser mulher. Bom, com relação ao surto, Lucas, quando a gente fala em transtorno psiquiátrico, é muito importante pensar que uma depressão, um transtorno bipolar, isso é um transtorno psiquiátrico, mas que não justifica inimputabilidade. Isso é muito sério, porque as pessoas às vezes querem justificar um transtorno por conta de estar com uma depressão, de estar com qualquer outro tipo de coisa, justificar o fato de ter cometido um crime tão bárbaro, Veja, Lucas, apenas 2% no máximo da população tem o que a gente chama de esquizofrenia, ou psicopatia, que faz parte de um transtorno mais grave, que a pessoa não tem consciência do que faz e não tem vontade própria, não age por vontade, e sim por conta desse surto. Percebo ali que ele sabia o que estava fazendo.
ele sorri, ele conversa. De fato, parece que ele está olhando e analisando, não sei o que motivou, se o crime era alguma coisa de um desejo sexual, um estupro, se era um roubo. A gente não sabe o que estava motivando, mas ele parece estar procurando uma vítima fácil. Então, isso não me parece característica, né, de um surto psicótico. Bem, eu estou sendo abastecido aqui com informações da nossa direção, da equipe de jornalismo da TV Vitória, que inclusive esse homem já concedeu entrevista aqui para o Fala Espírito Santo e já admitiu, inclusive, que foi preso por um crime. E também tem uma informação, Luciane, sobre uma ex-companheira dele que representou contra ele, pediu medida protetiva. Aliás, chegou a representar, mas não especificamente, a gente não sabe se pediu ou não medida protetiva, mas ela conta que ele a tentou enforcar, agredi-la e que chegou a ficar preso durante 3 meses. O que esse histórico pode indicar sobre o comportamento dele? Percebe, Lucas? Menos ainda fala de um surto psicótico, porque no surto psicótico teria relatos de que a pessoa estava vendo um ET, um clone, alguma coisa bizarra, né, que teria sido enviado. Sempre tem alguma coisa muito fantasiosa quando a gente está falando aí de um surto psicótico. E nesse caso, me parece sim que é um caso de violência contra a mulher, de violência contra alguém que é mais frágil do que ele. Perfeito. Nós temos agora uma entrevista, não é isso, diretora? Nós temos agora uma entrevista que o Wenderson concedeu em uma reportagem aqui da TV Vitória, que ele era suspeito de um crime na época, ele vendia paçoca nos sinais para tentar sobreviver. E durante a entrevista ele falou que os pais dele tiveram problemas com alcoolismo e assumiu que já havia sido usuário de cocaína e que isso teria o levado, inclusive, a cometer crimes. Vamos ouvir. Minha mãe, infelizmente, teve problema de alcoolismo, faleceu ano passado. Meu pai também teve por muito tempo, mas meu pai conseguiu, né, sair dessa. Aí começou assim, aquela devastação que a droga faz, já começou na minha vida. Cocaína, o uso na depressão, o gasto que você tem. E você vai, tipo, é um poço que você vai se afundando. Já nessa loucura aí de bebedeira, de droga, aí eu misturei cachaça, vodka. Quando eu fui ver, eu fui fazer lá o que eu fui fazer, tentar assaltar um carro. Você vê que ele admite que era usuário de cocaína, drogas, por um período da vida dele. Aí na reportagem de 2021, ele mostra que havia superado isso, que estava no auge, que encontrou no esporte uma forma de largar essa vida, mas 4 anos depois, portanto, ele acaba cometendo esse crime que mostra nessas imagens. Rusli, eu queria que você analisasse aqui a nota da Polícia Civil sobre o caso, que a Polícia Civil informou que a Guarda Municipal entregou a ocorrência na delegacia de Vila Velha. Esse homem de 30 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e permanece sob escolta hospitalar, aguardando alta para ser encaminhado ao presídio. O procedimento será encaminhado, o caso, para a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher, para que as demais diligências sejam feitas. Cabe destacar que uma autuação em flagrante de delito realizado na sede da Polícia Judiciária não se altera. O que pode ocorrer é que, após as investigações, a autoridade policial pode modificar a tipificação do crime ao proceder ao indiciamento. Porque, inicialmente, como está dito aqui na nota, é tentativa de homicídio qualificado. Claro que isso vai mudar. Possivelmente, né? Na verdade, o feminicídio é uma forma qualificada do crime, né? Só que, como a própria nota diz, né, o procedimento vai ser encaminhado para a delegacia da mulher, o que demonstra efetivamente essa linha de investigação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que é muito competente nesses casos em específico, para demonstrar de fato de que essa situação pode ter ocorrido baseado numa prática de gênero, numa prática que envolva o crime contra a mulher. Então, só pelo fato de ir também para a delegacia especializada de proteção à mulher, justifica, então, essa primeira análise que nós estamos fazendo. Mas isso também representa, Lucas, uma situação, porque esse crime que ele assume já ter cometido e essa nova situação também vem demonstrando uma prática de impunidade, né? Dessa sensação
sensação de impunidade, o próprio fato dele estar ali naquela situação, sair da loja. Então, tudo isso corrobora ainda mais para essa prática e para a necessidade de uma possível alteração e também de as práticas de políticas de segurança pública mais eficientes, principalmente nessas regiões, Lucas. E, Luciane, chama a atenção a frieza com que ele chega nessa mulher, comete o crime e sai da loja como se nada tivesse acontecido, passeando com um cachorrinho. Assim, a gente está fazendo conjecturas aqui, né? Claro que a gente não sabe exatamente, mas nessa primeira análise, né, como eu disse, não parece realmente uma pessoa que está em surto, né? Então, parece alguém que tinha premeditado, que cometeu o crime e que talvez até tivesse, Lucas, sobre efeito de álcool, de drogas, entorpecentes, mas é importante lembrar que nem isso justifica nem imputabilidade, porque a pessoa que, ainda mais tendo um histórico, né, de uso de álcool, de drogas, ela sabe o quanto que isso afeta o seu juízo, então ela também deveria ser, né, responsável por esse fato. Agora, você fala dessa questão também, me parece que ali no balcão tinha uma certa tentativa dele de seduzir, de brincar, de sorrir, né? Então isso também já mostra aí um pouquinho de perversão por parte, né, dele aí. Perfeito. Eu tenho agora uma nota que eu acho importante da gente destacar, que é a história de um bilhete que havia sido falado nas redes sociais. Vamos esclarecer que ontem, durante a cobertura do caso dessa jovem esfaqueada, minha gente, dentro da loja da Glória, muitas pessoas queriam saber sobre um bilhete deixado colado em alguns comércios da região, se esse bilhete tinha relação com o caso. Então, vamos esclarecer essa situação. Desde o início, a Guarda Municipal de Vila Velha apontou que não havia relação com o caso. Hoje, a Polícia Civil esclareceu que na noite de ontem, um homem de 56 anos se apresentou espontaneamente na delegacia afirmando ser o autor desses bilhetes. Ele relatou que colocou os cartazes sem intenção criminosa, apenas para expressar revolta e desespero diante de ameaças de vizinhos e negou totalmente o vínculo com o homem que esfaqueou a vendedora. Esse homem que colocou os bilhetes foi liberado após depoimento e claro que nós não vamos nem falar e nem mostrar os dizeres desses bilhetes porque contém palavras de conteúdo ameaçadora e suicida. Então nós não vamos falar isso, claro. Agora é importante esclarecer, Rusli, porque diante de uma investigação tão minuciosa como essa, qualquer ruído que possa causar, até mesmo inflada pelas redes sociais, pode prejudicar o trabalho da polícia. Com toda certeza, Lucas. Numa situação dessa é importante destacarmos de que é preciso analisar de fato o que ocorreu e de que a população, por mais que nós estejamos numa situação, né, conflituosa, né, e de medo propriamente, essas relações elas precisam ter um pouco de cuidado, porque elas podem gerar um ruído, como você bem disse, Lucas, e esse ruído pode atrapalhar a linha de investigação. É claro que a polícia vai identificar, como já em relação esse bilhete identificou a não correlação com os fatos criminosos praticados, mas é importante que a população, neste momento em específico, ela se atente às situações que de fato aconteceram, porque todas essas imagens, esses pensamentos, essas imaginações relacionadas à prática do crime podem não atrapalhar diretamente, mas podem tardar a investigação. Por quê? Porque a polícia, obviamente, ela vai ter que botar o seu recurso para desmentir essa situação, desmentir esses fatos que possam vir a ocorrer, o que atrasa, obviamente, a própria investigação do fato. Então, é importante que a população também, neste momento, informe aquilo que sabe. Isso é muito importante, Lucas, de que a população se sinta parte também e entregue à polícia, à guarda, as informações necessárias, mas que essas informações não sejam baseadas em imaginação ou em ideias, né? Porque isso pode, sim, atrapalhar os rumos da investigação ou atrasá-las. Olha, outra informação que eu acho que nós precisamos destacar aqui é que me parece que tenha sido um caso isolado, né? Porque as pessoas também não podem achar que qualquer vendedor de sinal, qualquer morador pessoa em situação de rua, esteja armado e possa, do nada, matar uma pessoa que esteja passando, que seja vendedor da loja. Então, é importante nós tranquilizarmos também as pessoas, os trabalhadores que estão na Glória e na região, em torno disso. Porque, pelo que se parece, né, Luciane, é um caso isolado, não dá para criminalizar, não dá para ficar julgando todas as pessoas que estão em condições semelhantes.
Ainda mais na Glória, que tem um comércio pujante e gente passando o tempo todo. Sim, Lucas, isso é importante frisar, né, que não é qualquer morador de rua, que a gente não pode estender, vamos dizer assim, o que aconteceu para outras pessoas, mas também é importante frisar como que é importante tomar um certo cuidado, né? A gente percebe ali nas filmagens, estava até comentando com o Rusla, que ela dá as costas para ele, assim, não sei se naquele momento já tinha uma ameaça ou não, mas tem que ter uma certa cautela, ainda mais nessa condição que eu falo, né? Sendo mulher, tendo uma certa fragilidade. Então, tomar alguns cuidados, não ficar sozinho, às vezes, eu acho que isso é importante. Não no sentido de se proteger contra as pessoas que estão na rua e considerando que todos sejam, né, bandidos ou coisa do tipo, mas no sentido, assim, de que a gente não sabe, às vezes aquele que está bem vestido, que não aparenta, é muito mais perigoso do que um mendigo que está lá pedindo esmola, né? Então, infelizmente, não dá pra gente, não vem com rótulo assim, né? Esse é criminoso. Então, o cuidado é importante, mas não criar um alarde por conta disso. Perfeito. Nós estamos recebendo algumas participações aqui no Fala no Zap, no 279-9942-2478. Você pode enviar a sua opinião, a sua contribuição. Esse é um assunto muito pesado mesmo, mas que a gente precisa abordar. E muitas pessoas aqui condenando a atitude desse homem, com toda razão. E tem participação aqui, Rusla, que fala sobre a questão das leis, não é? Justamente sobre a questão das leis serem firmes ou frágeis em questões como essa. Mas nesse caso, após ele ser liberado do hospital, receber alta, que ele está internado, ele vai direto para a prisão. Com certeza, né? Ele vai passar, né, pela audiência de custódia e depois, possivelmente, deve ter a sua prisão preventiva mantida e continuar ali no centro de triagem, depois seguir para outro estabelecimento da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, o que, de fato, né, demonstra a periculosidade dele. E a própria reportagem, né, de que ele deu entrevista demonstrava já que ele tinha conhecimento dos atos que ele estava a cometer, de que ele já tinha cometido. Então, essa situação, Lucas, é importante nós destacarmos. Agora, ao mesmo tempo, como eu disse no início aqui do nosso programa, existe também uma fragilidade da nossa legislação, principalmente no tempo em que essas pessoas permanecem presas. Essa situação, porque em 2021, depois agora já está aqui cometendo esse crime. Então, todas essas situações a gente precisa, de fato, apurar e trazer a sociedade para discutir alternativas e mudanças na nossa legislação para que a impunidade, esse sentimento, Lucas, de impunidade seja diminuído. E é claro que a Lu comentou também, né? Toda essa situação também de proteção, né? E de situações que ali as mulheres, em específico, os comerciantes devem ter, mas que o Estado também deve assumir na proteção da sua população, da sua sociedade, porque se o Estado não tomar a frente, né? E o Estado eu incluo aqui os municípios, a própria União, para a garantia da proteção e ali naquele espaço, como você bem disse, Lucas, um espaço pujante, né? De comércio. Então, o Estado também precisa estar atento e com políticas de segurança pública eficazes para garantir a proteção. Nós temos aqui a última informação sobre esse caso. A nossa repórter Marla Bermudes trouxe há pouco que o corpo da vítima, o corpo dessa vendedora, acabou de ser liberado do Departamento Médico Legal. O velório e o sepultamento vão acontecer em São Gabriel da Palha, que é a cidade natal da vítima. Nesse momento, é aguardar que o trabalho da polícia seja feito com uma investigação minuciosa, de acordo com as provas colhidas. E, claro, ficam os nossos sentimentos aos familiares. Aqui no estúdio, eu agradeço demais ao Rusla Medeiros, especialista em segurança pública, e a Luciana Infantini, psicóloga, para esclarecermos e repercutirmos esse caso que deixou todos chocados. Muito obrigado, minha gente. Obrigado, Lucas. Vamos seguindo o Fala Espírito Santo.